Seguro viagem é algo que você costuma ignorar quando decide sair de férias? Talvez você deva repensar no assunto, caso um dia decida se aventurar em algum dos lugares mais perigosos do mundo. E para aqueles corajosos que ao invés de relaxar pretendem manter a adrenalina, hoje eu trago a vocês os passeios turísticos mais perigosos do mundo. Então relaxe, acomode-se e vem comigo. Quem aqui não gosta de viajar, não é mesmo? Então hoje vamos mostrar a vocês 12 passeios turísticos que vão te levar do Monte Everest ao Japão. Sim, nós vamos passar por escaladas, estradas estreitas, trilhas e muito mais. Então se ajeita na cadeira, pega a pipoca e bora pro vídeo. Hoje trago a vocês 12 passeios turísticos mais perigosos do mundo. Vamos acompanhar? Monte Everest. A mais alta montanha do planeta está localizada na Cordilheira do Himalaia, entre o Tibete e o Nepal. Que o Everest atrai muitos alpinistas, isso não é novidade para ninguém, não é mesmo? Mas você sabia que os primeiros esforços registrados para alcançar o topo do Everest foram feitos por montanhistas britânicos e que após a primeira expedição de reconhecimento de 1921, eles conseguiram chegar a 7.000 metros pela encosta norte. Imagina que surreal! Já no ano seguinte, eles chegaram até 8.320 metros, marcando a primeira vez que um humano esteve acima de 8.000 metros de altitude. Porém, uma infelicidade aconteceu. Uma tragédia atingiu a equipe na descida, quando 7 alpinistas morreram numa avalanche. A expedição de 1924 resultou no maior mistério do Everest. Eles haviam sido localizados no alto da montanha naquele dia, mas desapareceram nas nuvens e nunca mais foram vistos. Até que, enfim, o corpo de Mallory foi encontrado em 1999 a 8.155 metros de altitude, face norte da montanha. Em 1953, Tenzin Norgay e Edmund Hillary fizeram a primeira subida oficial do Everest. Tenzin havia atingido 8.595 metros no ano anterior como membro da expedição suíça de 1952. A equipe de montanhismo chinesa fez a primeira ascensão relatada do pico pelo lado norte em 25 de maio de 1960. Já no final do ano de 2006, foi ainda pior, deixando 212 mortos e uma pergunta no ar: por que nós continuamos desafiando a natureza e seus princípios? El Camino de la Muerte. A Estrada da Morte liga La Paz à região de Los Yungas e foi assim apelidada devido ao número de acidentes fatais registrados no trajeto. Mais conhecida como El Camino de la Muerte, essa região é uma das mais perigosas do mundo. De acordo com a BBC, uma média de 300 pessoas morreram por ano nessa estrada durante os anos de 1990, mas o acidente mais grave foi registrado algum tempo antes, em 1983, quando um ônibus caiu de uma altura de 300 metros e causou a morte de mais de 100 pessoas. Diante desses acidentes foi traçada uma estrada alternativa, que é a nova rota em La Paz e Coroico, cujas obras foram concluídas em 2007. Hoje é um destino popular para entusiastas do mountain bike que podem explorá-la como excursões organizadas. Especificamente é uma viagem de cerca de 66 km em que você desce cerca de 3.500 metros. Imagina isso? É estreita e em grande parte não pavimentada, apresenta muitas curvas e contracurvas no decorrer da trilha, que por sinal é muito alta. A Estrada da Morte foi reservada para todos aqueles viajantes que não sofrem vertigens e querem viver uma experiência de adrenalina sobre rodas. E aí, você encararia essa? Annapurna, Nepal. Conhecida como a montanha do Himalaia no Nepal, a face sul do Annapurna foi vencida pela primeira vez em 1970 por uma expedição britânica liderada por Chris Bonington e que incluiu o alpinista Ian Clough, que morreu durante a descida, atingido por um pilar de gelo desprendido da montanha. Annapurna é a 10ª maior montanha da Terra e foi a primeira com mais de 8.000 metros de altitude a ser escalada. O primeiro alpinista português a atingir o seu cume foi Gonçalo Vélez, em 23 de outubro de 1991. Foi a primeira montanha com mais de 8.000 metros de altitude a ser atingida por um português, bem como foi a primeira vez em que o português ascendeu a mais de 8.000 metros. É considerada por muitos uma das montanhas mais perigosas, dada a alta taxa de mortalidade entre os que tentam escalá-la, com 191 ascensões e 61 mortes. A 10ª montanha mais alta do mundo também é cercada por trilhas turísticas, e o trekking na área não é considerado arriscado. Mas se você ousa aventurar-se na escalada do monte, pode ser fatal. Até hoje, 53 pessoas morreram na tentativa de atingir o topo. E aí, você ousaria? Caminito del Rey, Espanha.
Construído entre 1901 e 1905, o Caminito del Rey era um caminho aberto em meio a uma enorme desfiladeira no sul da Espanha, que permitia a passagem de operários para a construção de uma hidrelétrica na região. Em 1921, o rei Afonso XIII inaugurou os reservatórios da hidrelétrica e percorreu todo o caminho construído nas montanhas. A partir daí, a trilha passou a se chamar Caminito del Rey e virou alvo de curiosos e aventureiros de todo o mundo. Ao longo dos anos, o caminho foi se deteriorando por falta de manutenção. Ainda assim, apaixonados por esportes radicais eram atraídos ao local, tanto por sua beleza exuberante quanto pela adrenalina de caminhar em um ambiente inseguro e cavado nas montanhas. Considerada a trilha mais perigosa do mundo, o caminho de 2,9 km localizado no sul da Espanha pode ser percorrido através de uma passarela de apenas 1 metro de largura e 100 metros do chão. Administradores de atração afirmam que os turistas levam entre 4 e 5 horas para fazer a travessia completa. O passeio foi fechado em 2001 após a morte de 4 pessoas entre 1999 e 2000 e reaberto em março deste ano após reformas. Em 2001, um incidente que levou à morte de alguns turistas em Caminito fez com que a trilha fosse definitivamente fechada ao acesso de turistas. Já em 2015, graças a uma série de reformas, Caminito del Rey foi finalmente reaberto ao público, possibilitando que nós turistas caminhássemos em uma trilha estreita de 100 metros de altura com total segurança. Hoje o governo é responsável pela manutenção do Caminito e é seguro visitar a trilha, apesar de não ser recomendado para pessoas com medo de altura. E aí, vai encarar essa? Canyonlands, Estados Unidos. O Parque Nacional de Canyonlands localiza-se próximo à cidade de Moab, no sudeste do estado de Utah. O parque é dividido em 4 partes: Island in the Sky, Ilha no Céu, The Needles, As Agulhas, The Maze, O Labirinto e Os Rios. O parque foi fundado em 1964 e expandido em 1971, quando o Maze, a Land of Standing Rocks e o Canyons de Davis e Lavender foram incorporados ao parque. A mesa Island in the Sky é a área mais acessível do parque. Nela, há um desvio cênico que corta pela paisagem e dá acesso fácil tanto a trilhas de caminhada quanto a vistas espetaculares. O Distrito Needles oferece uma experiência mais sertaneja, completa com canyons inclinados e pináculos coloridos, que são mais acessíveis a pé, seguindo pelas trilhas acidentadas. Por fim, o Maze é o distrito mais remoto, mas se você caminhar até lá, será recompensado pelas vistas de belas gotas de chocolate, que são altas estátuas de pedra. A região mais remota do parque, localizada em Utah, nos Estados Unidos, é conhecida por um labirinto de pedras considerado um dos mais difíceis de ultrapassar pelos riscos de quedas de rochas e inundações. E aí, você arriscaria essa? Cordilheira de Drakensberg, África do Sul. A Cordilheira de Drakensberg, que significa Montanhas do Dragão, é famosa por ser a mais alta da África do Sul e por ter uma incrível beleza natural. Patrimônio da humanidade, o lugar conta ainda com a maior coleção de pinturas rupestres do povo San em todo o continente e diversas de trilhas de trekking. Com 3.482 metros de altura e 1.000 km de comprimento de norte a leste, a cordilheira oferece aos turistas paisagens espetaculares, várias atividades e um valor histórico incalculável, sendo considerada uma das atrações mais procuradas na África do Sul. Ela é composta por uma camada de arenito coberta por uma camada de 1.400 metros de basalto, sendo que a incrível biodiversidade e as cavernas de arenito com a maior coleção de pinturas do mundo são alguns dos seus atrativos. Além disso, Drakensberg tem aproximadamente 40 mil trabalhos de arte San e abriga um grande número de plantas nativas ameaçadas de extinção, bem como quase 300 espécies de pássaros. A Cordilheira do Drakensberg oferece desde caminhadas fáceis guiadas e pesca com mosca até escaladas e passeios de balão sobre vales ocultos. Ela também tem imponentes penhascos de arenito, florestas intocadas, picos elevados e variadas vidas animais, incluindo Black Eagle e Eland. Entre as atividades oferecidas estão nado em rios de águas cristalinas, mountain bike, escaladas e trekkings. Os mais apaixonados por aventura costumam passar pelo menos uma semana no destino para dar conta de todas as trilhas. E apesar de ser considerada uma das melhores e mais belas paisagens do mundo para uma trilha aventureira, a travessia na África do Sul pode exigir coragem e preparos extras para encarar um caminho repleto de animais selvagens, penhascos e rochas embaralhadas. E aí, incrível, não é mesmo? Parque Nacional dos Vulcões, Havaí. O Parque Nacional dos Vulcões localiza-se no Havaí, um arquipélago pertencente aos Estados Unidos. Dois dos vulcões mais ativos do mundo, o Mauna Loa, 4.170 metros de altura, e o Kilauea,
sobressaem-se sobre o Oceano Pacífico neste local. Erupções vulcânicas criaram uma paisagem continuamente variável e os fluxos de lava revelam-se formando surpreendentes formações geológicas, onde podem ser achados pássaros raros e espécies endêmicas, como também florestas de samambaias gigantescas. Os vulcões são a prova viva de que a Terra está em constante processo de formação, e você pode ver isso com seus próprios olhos no Parque Nacional dos Vulcões. Aqui a lava quente derretida esculpe os caminhos por entre a paisagem austera, convertendo-se em vapor até chegar ao mar. Atualmente, os dois vulcões mais ativos do mundo, o Mauna Loa e o Kilauea, localizados no arquipélago que pertence aos Estados Unidos, podem parecer bastante assustadores aos aventureiros de primeira viagem. No entanto, o perigo é menor do que se imagina. Isso é claro se você seguir as orientações e as sinalizações da região. Você não ousaria quebrar as regras, não é mesmo? Cascade Saddle, Nova Zelândia. A trilha é sinalizada de Aspiring Hut e sobe continuamente através de uma floresta mista de faias. Acima da linha do mato, a trilha se torna uma rota e é marcada com mastros laranja. Segue-se uma grama de neve íngreme e cume tussock com alguns afloramentos rochosos e saliências para transpor. A trilha do Parque Nacional de Mount Aspiring, na Nova Zelândia, é mundialmente conhecida por paisagens deslumbrantes formadas por montanhas e florestas. E apesar da bela vista, a região é considerada arriscada por suas rochas escorregadias. Nos últimos anos, estima-se que pelo menos 12 pessoas morreram visitando a área. A rota chega ao pilão no topo da crista a 1.835 metros por meio de uma ravine íngreme e estreita que retém neve durante grande parte do ano. Tenha cuidado com o clima. Cascade Saddle é uma travessia alpina e não deve ser tentada em condições meteorológicas adversas. As encostas íngremes de grama com neve ao lado de Matuktuk tornam-se traiçoeiras e escorregadias quando molhadas ou cobertas de neve e gelo. Tempestades de frio repentinas com neve afetam essa área, mesmo durante o verão. No início do verão podem ser necessários crampons e machados de gelo para atravessar. Múltiplas fatalidades ocorreram nesta rota, seja por acidentes de queda como também avalanche. Certifique-se de ter habilidades e os equipamentos corretos e esteja preparado para voltar se as condições forem desfavoráveis. Deixar de tomar boas decisões ao tentar fazer essa travessia pode resultar em ferimentos graves ou morte. Então, não se arrisque. Monte Huashan, China. Com 2.160 metros de altura, a montanha localizada perto da cidade de Xi'an, na China, também está na lista dos passeios mais perigosos para se aventurar. Escadaria de rochas e simples tábuas de madeiras pregadas estão no caminho de quem pretende chegar ao topo. Os números são incertos, mas sabe-se que centenas de pessoas perderam a vida durante o trajeto durante anos. Você já se imaginou caminhando por uma tábua de madeira de aproximadamente 30 centímetros de largura, a uma altura de 2.160 metros do chão, em uma montanha da China com uma temperatura no topo de 10 graus negativo? Pois é, não é à toa que Mount Huashan é considerada a trilha mais perigosa do mundo. A montanha fica localizada na cidade de Huanin, na província de Shanxi, 120 km de Xi'an. Para se ter uma noção melhor da localização, são 1.000 km de distância de Pequim, capital da China. Para chegar na trilha saída de Xi'an, basta pegar o metrô até a estação central da cidade Xi'an North Highway. Na estação central, pegue um trem para Huangshan North Station por volta de 40 minutos de viagem. Chegando em Huangshan North, pegue um tuk-tuk até a estrada do parque e seja bem-vindo a essa trilha magnífica. New Smyrna Beach, Estados Unidos. New Smyrna Beach é uma charmosa cidade de praia da costa leste da Flórida, localizada a apenas a 1 hora, 115 km do aeroporto de Orlando. A maneira mais prática para chegar até lá é alugando um carro. Essa pequena cidade do condado de Volusia, conhecida também por NSB, tem raízes históricas e profundas, de natureza abundante, e é um dos principais destinos de surf do estado da Flórida. História boa, não é mesmo? Que contribui para aumentar o charme e a autenticidade desse paraíso natural. New Smyrna Beach também é um verdadeiro paraíso, com 27 km de praias e areias branquinhas que você vai se surpreender, mas não se deixe enganar pela paisagem aparentemente pacífica. A cidade localizada na Flórida, nos Estados Unidos, é chamada de capital mundial de ataques de tubarões. A região registra mais mordidas de tubarão por metro quadrado do que qualquer lugar do planeta. Segundo dizem, se você se aventura pelas águas da área, certamente estará a pelo menos 30 metros de um tubarão. Um fim de semana nessa praia não parece mais algo tão tranquilo, não é mesmo? Ilha de Queimada Grande, Brasil.
A Ilha da Queimada Grande e Queimada Pequena é uma ilha localizada a cerca de 35 km do litoral do estado de São Paulo. Desabitada, tem acesso proibido e restrito a analistas ambientais. Uma ilha que localiza-se em Itanhaém, no litoral do estado de São Paulo, pode deixar muita gente com frio na espinha. A região possui por metro quadrado cerca de 5 serpentes extremamente venenosas e é cercada de mitos e lendas. Atualmente, apenas pesquisadores acompanhados por médicos podem entrar legalmente na área. Desde 31 de janeiro de 84, a ilha é uma área relevante a interesses ecológicos, e ela é considerada no meio científico como o maior serpentário natural do mundo. Alguns afirmam existir cerca de 5 serpentes por metros quadrados, mas estudos recentes demonstraram existir cerca de 2.000 serpentes na ilha. Em 2010, o site Listverse, especializado em listas de diversos melhores e piores sobre todos os assuntos, elegeu a ilha como o pior lugar do mundo para se visitar, à frente até mesmo da zona contaminada. E aí, você teria coragem? Ilhas Izu, Japão. As Ilhas Izu estão espalhadas pelo sul e leste da península de Izu em Honshu. As tradicionalmente chamadas de 7 Izu são Oshima, Toshima, Niijima, Kozujima, Miyakijima, Hashijojima e Mikurajima. Dentre essas, a maior, Izu Oshima, e a menor, Toshima. Cada uma das ilhas tem uma característica única. Oshima é famosa por seu vulcão ativo, o Monte Mihara, e por suas camélias. Hashijojima é uma antiga colônia penal. Mikurajima é um ótimo lugar para ver golfinhos. Niijima tem inúmeras praias. Kojujima tem praias de areias brancas. Hashijojima tem uma cultura única e bem preservada. E Miyakijima sofreu uma erupção vulcânica em 2001. Durante o período Edo, Niijima, Miyakijima e Hashijojima serviram como locais de exílio para criminosos. O problema é que o arquipélago fica próximo a uma junção tripla de placas tectônicas, acarretando em forte atividade sísmica e, a pior parte, um vulcão. Em 1953, uma grande erupção matou mais de 50 pessoas e acarretou pânico. Já em 2000, devido à emissão de gases, a ilha principal foi abandonada, mas os moradores votaram em 2005 sob uma condição: ter sempre uma máscara de gás por perto. E você, votaria mesmo sabendo o risco? E aí, gostaram dos passeios e das aventuras perigosas? Se arriscariam em alguma? Comente aqui embaixo qual delas e por quê. E ó, não se esqueça que eu vou ler todas, hein? Se você gostou do conteúdo e acha que vale o seu like e a sua inscrição, fique à vontade para me dar essa força. E não se esqueça de ativar o sininho, tá? Para não perder os próximos vídeos. E agora você que tem interesse em meditação e realinhamento de chakras, eu tenho 2 cursos ótimos para você, hein? Não vai perder. O primeiro se chama Realinhar. Quem não precisa de uma repaginada, não é mesmo? Já o segundo é um guia prático de meditação de um programa de 7 dias que vai te ensinar na prática a você mesmo iniciar a sua meditação seguindo a linha Osho. Afinal, é tudo energia, não é mesmo? Então dá uma conferida aqui embaixo nos links que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E bom, para quem me acompanhou até aqui, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Valeu!